E aí, pessoal? Hoje vamos falar de algo super importante que a gente muitas vezes esquece: cuidar de quem cuida. Imagina só, tem um montão de estudos mostrando como a vida da pessoa que cuida de alguém pode ficar super complicada. Não é só o físico, mas também o emocional, social e até o financeiro, que ficam abalados. Quando pensamos em cuidado, a nossa cabeça vai direto para o paciente. Mas e o cuidador? Quem cuida de quem cuida? Essa cartilha foi feita para dar uma força nesse ponto. Queremos ajudar você a cuidar de si mesmo, manter a sua saúde física e mental em dia, porque ser cuidador não é moleza e pode acabar prejudicando a sua própria saúde se você não se cuidar direito. A ideia aqui é dar dicas e informações para você que cuida de alguém que não pode se cuidar sozinho. Esse material é o resultado do trabalho árduo da nossa galera de estagiários em reabilitação neuropsicológica. Eles juntaram um monte de conhecimento e transformaram tudo em textos fáceis de entender para todo mundo. Queremos que, além de falar sobre a importância do autocuidado, essa cartilha ajude você a adotar hábitos saudáveis que protejam sua saúde mental. Para deixar tudo mais divertido e acessível, eu, Peter Parker, vou conduzir você nessa jornada. Assim o conteúdo fica mais leve e fácil de entender para todo mundo. Além disso, vamos dar dicas práticas de técnicas terapêuticas e indicar onde você pode encontrar serviços de apoio. Esperamos que essa cartilha seja uma ferramenta valiosa para promover um estilo de vida saudável e proteger a saúde mental de quem cuida. Acreditamos que compartilhando esse conhecimento, estamos ajudando muitas famílias e pessoas. Cuide de você também, porque você é super importante. Mas quem é o cuidador? O cuidador é aquele que se destaca por suas singulares, refletindo ao ser humano profundas demonstrações de afeto, e assim passando sua doação de tempo e cuidado para a pessoa que está sendo assistida. A profissão cuidador faz parte da classificação brasileira de ocupações. Essa classificação define o cuidador como alguém que segue as metas por entidades especializadas ou responsáveis diretos, garantindo assim o bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa que está sendo cuidada. Esse indivíduo pode ser assistido por diversas causas, seja por alguma lesão cerebral, ou algum comprometimento neuromuscular e cognitivo, ou seja, algum acidente que prejudique no seu corpo, que exige cuidados permanentes, na maioria das vezes, de um membro da família. Assim, inicia-se um novo estilo de vida que requer mudanças na rotina familiar, incluindo no dia a dia do próprio cuidador. Essas alterações implicam nas áreas físicas, socioeconômica, psicológica e espiritual deste cuidador, e por isso é fundamental o suporte necessário a esta pessoa, para que o objetivo da reabilitação seja cumprido de forma eficaz. Nesse ato de cuidar, é esperado que seja feito por alguém capaz de desenvolver habilidades ou promover ajuda naquilo que o paciente não pode realizar sozinho, tomando como responsabilidade o apoio e a melhoria na qualidade de vida dessa pessoa. A literatura aponta sobrecarga nas seguintes áreas: trabalho físico, tensão emocional, restrição social, provenientes do ato de cuidar. O papel de cuidar de outra pessoa pode ser algo que se torne exaustivo por situações que implicam a exposição do cuidador aos estressores, traz efeitos na saúde física e mental. Estressores primários estão relacionados a idosos dependentes que necessitam de um suporte total na vida diária. Já os estressores secundários estão relacionados ao ambiente, aspectos econômicos e restrições da vida social. Por muitas vezes os estressores primários e secundários podem vir juntos. Um estudo transversal que avaliou 60 indivíduos nas unidades básicas de saúde de Araranguá SC, constou um nível de sobrecarga em 71,67% dos cuidadores avaliados, sendo 46,67% com sobrecarga leve a moderada. Esse resultado demonstra uma realidade de vulnerabilidade no papel de cuidar. O que é estresse? A saúde mental refere-se ao estado geral de bem-estar emocional, psicológico e social de uma pessoa, não se limitando apenas às questões psicológicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ter saúde mental é estar desenvolvendo suas atividades pessoais para corresponder aos desafios do seu dia a dia. Para manter uma saúde psicológica de maneira saudável, é importante a presença de 5 pilares: atividade física, nutrição adequada, capacidade de manejar estresse, formar e manter conexões sociais e sono de qualidade.
O estresse é a resposta do corpo a situações desafiadoras ou ameaçadoras. Embora o estresse seja uma resposta natural e adaptativa em algumas situações, como um alerta para perigos, o estresse crônico agudo pode ter efeitos negativos na saúde mental. É possível observarmos alguns sintomas comuns de estresse em situações como sono desregulado. O estresse pode afetar o padrão de sono, levando a insônia ou sonolência excessiva. 2. Ansiedade. O estresse crônico pode aumentar os níveis de ansiedade, levando a preocupações excessivas, nervosismo e tensão. 3. Depressão. O estresse prolongado pode contribuir para o desenvolvimento da depressão, levando a sentimentos de tristeza, desinteresse e energia reduzida. 4. Vontade de desistir. Em casos graves de estresse crônico, as pessoas podem sentir uma sensação esmagadora de desamparo e desesperança, levando a pensamentos de desistência. É importante reconhecer os sinais de estresse e buscar apoio quando necessário. Como foi dito acima, a gestão do estresse é um pilar fundamental para preservar a saúde mental, e tendo isso em vista, separamos aqui algumas técnicas que podem fazer parte dessa gestão. Técnicas e exercícios de relaxamento, psicoterapia, apoio social, e em alguns casos, medicação, dependendo da gravidez. A promoção de estilo de vida saudável e o cuidado com a saúde mental são essenciais para lidar com o estresse de forma eficaz. Como o cuidador pode se proteger quando não há auxílio de um profissional da saúde mental? Sabemos que, infelizmente, não são todas as famílias que conseguem ter acesso a profissionais qualificados para acompanhar e fazer o atendimento aos pacientes que necessitam de acompanhamento. E mesmo quando os familiares conseguem atendimento para o paciente, nem sempre conseguem um acompanhamento para si. Como o objetivo dessa cartilha é discorrer sobre a saúde mental do cuidador, separamos algumas atividades técnicas que o cuidador pode realizar em si, para preservar sua saúde mental e obter uma melhor qualidade de vida, dentro de sua realidade. A primeira técnica que separamos foi a atenção plena, mais conhecida como mindfulness. Visando ter foco no agora, o mindfulness é um tipo de meditação, onde o indivíduo exercita a capacidade de se fazer presente no aqui e agora, focando toda a sua atenção na vivência do momento. O mindfulness possui evidências científicas para sua utilização, e alguns dos benefícios que ela traz ao indivíduo são diminuição da ansiedade e do estresse, aumento da satisfação com o corpo, consigo mesmo, auxílio no controle mental e emocional, entre outros. A respiração diafragmática também é um ótimo exemplo de técnica que pode trazer benefícios ao cuidador, principalmente quando é acompanhada do mindfulness. Em momentos de ansiedade e ou estresse elevado, é orientado que o cuidador pratique a respiração diafragmática da seguinte forma. Primeiro se sente ou deite em um lugar confortável, feche os olhos se possível, coloque a mão em seu abdômen próximo ao seu umbigo, e tente focar apenas em sua respiração. Preste atenção no seu abdômen enquanto você pratica a respiração. Quando você inspira, sua mão deve ser empurrada para fora, enchendo toda a sua barriga de ar, e quando você expira, sua barriga deve esvaziar por completo. Após isso, você vai inspirar contando até 4, segurando o ar contando até 2, e por último soltando todo o ar contando até 6. Repita isso quantas vezes achar necessário. A segunda atividade que faz diferença na vida do cuidador é a organização de sua rotina. Aquele que se propõe a cuidar do outro, seja por necessidade ou por vontade própria, tem sua vida voltada aos tratamentos de quem cuida. Tendo ciência disso, acreditamos ser de suma importância para a saúde mental do cuidador, que ele organize sua rotina, definindo os horários para além de cuidar do outro, realizar suas atividades básicas, para ter seu momento de descanso e atividades de lazer. Outra atividade que auxilia na manutenção da saúde mental, e que o cuidador pode e deve incluir na organização de sua rotina, é a prática de exercícios físicos. Essa prática não precisa e não deve ser uma coisa chata e desgastante, afinal existem inúmeras formas de nós nos exercitarmos, como praticar esportes que gostamos, fazendo aulas de danças, pilates, aulas coletivas em academias, ou até musculação. Dentro da organização da sua rotina, é muito importante que nela esteja seu horário de dormir e acordar. Por mais difícil que seja a rotina de cuidador, não podemos deixar nosso sono de lado. Nos últimos anos mostrou-se o quanto não dormir o tempo necessário e com qualidade impacta negativamente nossa saúde mental e física, aumentando as chances de desenvolvermos diversas doenças e transtornos como
ansiedade, depressão, diabetes e até mesmo câncer. Um estudo feito em 2022 pela Universidade Federal de São Paulo mostrou que 75% da população brasileira tem sono de má qualidade. Diante das demandas da vida, muitas vezes por falta de entender a importância do sono, ele é o primeiro a ser deixado de lado. Ao longo da vida, passamos por diversas fases do desenvolvimento, e em cada uma delas temos uma quantidade diferente de horas que precisamos dormir para manter o pleno funcionamento diário. A Associação Brasileira do Sono recomenda as seguintes horas de sono para cada faixa etária: 0 a 3 meses, 14 a 17 horas de sono; 4 a 11 meses, 12 a 15 horas de sono; 1 a 2 anos, 11 a 14 horas de sono; 3 a 5 anos, 10 a 13 horas de sono; 6 a 13 anos, 9 a 11 horas de sono; 14 a 17 anos, 8 a 10 horas de sono; 18 a 64 anos, de série a 9 horas de sono; acima de 65 anos, da série a 8 horas de sono. Um dos tratamentos para melhorar a qualidade do sono é chamado de higiene do sono. É geralmente feito por um psicólogo que tenha conhecimento em terapia cognitivo-comportamental para insônia. O tratamento é feito levando em consideração a rotina de cada pessoa e com técnicas específicas para ajudar em cada caso. Porém, algumas delas, todos podemos fazer e podem nos ajudar a regular o nosso tão precioso sono. Aqui com algumas. 1. Primeiro, comece estipulando um horário para acordar todos os dias no mesmo horário. Quanto menor for a variação do horário de acordar, melhor. Mesmo que na noite anterior você não tenha dormido o necessário de horas ideal para sua idade, o nosso sono fica acumulado e isso pode fazer com que na próxima noite você durma melhor. 2. Se exponha à luz natural, luz do sol. Assim que acordar, abra as janelas, tome seu café na varanda, ou em qualquer outro lugar que você consiga se expor por 20 a 30 minutos. Não precisa se queimar no sol. Em nosso corpo existe um relógio interno regulado pela exposição à luz natural. É como se ela falasse ao nosso organismo que é hora de acordar e iniciar o dia. Se você acordar às 6 horas da manhã, e ficar em um ambiente escuro, e se expor à luz somente às 10 horas, seu cérebro vai entender que você acordou às 10 e não 6 horas. Isso pode fazer com que você sinta sono mais tarde. 3. Em caso de dificuldade para dormir à noite, evite cochilos pela tarde. Tente deixar todo o seu sono para a noite, que é quando o nosso corpo se reorganiza e nossa energia se regenera. Se a soneca da tarde não te atrapalhar no sono principal, ela pode ser uma boa aliada para renovar as energias do dia. Desde que não passem de 40 minutos, após esse tempo, podemos entrar na fase do sono profundo, quando nosso corpo fica praticamente todo desligado. Acordar no meio desta fase pode parecer que seu corpo foi atropelado por um caminhão, e o benefício na soneca se perde. 4. Quando estiver chegando o anoitecer, lembre-se da segunda dica de se expor à luz natural. Se precisamos da luz para dizer ao nosso corpo que acordamos, nós precisamos evitar a luz à noite para dizer ao nosso corpo que é hora de se preparar para dormir. Podemos fazer isso evitando lâmpadas fluorescentes, evitar o uso de televisão, celulares e computadores até tarde. Esses aparelhos emitem luz azul e branca parecida com a luz do sol, e isso pode atrapalhar seu sono. 5. Não beba muito líquido, ou coma uma comida pesada quando estiver próximo da hora de dormir. O líquido pode fazer com que acorde na madrugada para usar o banheiro, e a comida pesada pode exigir que seu corpo trabalhe na digestão, em vez de trabalhar para fazer você dormir com qualidade. 6. Tente deixar o quarto totalmente escuro e com uma temperatura agradável. O calor em excesso pode prejudicar o nosso sono. No início pode parecer desafiador seguir essa rotina. É necessário seguir esses comportamentos por algumas semanas até que fique natural ter um sono de qualidade, e tudo fique mais tranquilo de ser feito. Uma última técnica que separamos se chama registro de pensamentos. Essa técnica pertence às terapias cognitivo-comportamentais. O objetivo é o registro de tudo que vem à mente do indivíduo, fazendo com que ele consiga refletir sobre seus pensamentos, e não os acumule dentro de si. Agora, vamos falar de algumas sugestões de atividades para utilizar com o paciente, com o intuito de estimular a cognição e ajudar a te distrair.
Os jogos são excelentes métodos de incentivo cognitivo, especialmente para os clientes em busca de aprimoramento em suas atividades diárias. Dentro dessa colocação, podemos considerar a introdução de jogos em dupla como uma forma de distração para o cuidador enquanto trabalha. Essas atividades recreativas são simples, não exigindo muito esforço, tais como Jogo da Velha. Esse jogo é simples e trabalha várias habilidades dos jogadores, como o raciocínio lógico, levando ambos os jogadores a treinar suas habilidades cognitivas e motoras, e a estreitar laços afetivos com histórias e conversas durante as partidas. Por ser um jogo bastante conhecido, e de fácil execução, não necessita de alta escolaridade para ser jogado. Jogo da Memória. Esse jogo também é simples, com o objetivo de encontrar as figuras iguais, estimular a atenção, exercita a memória tanto do cuidador quanto da pessoa que está sendo cuidada. Ligar as figuras, com as mesmas peças do jogo da memória, podemos modificar a proposta. É separar as figuras em categorias diferentes, objetos que começam com a mesma letra, tenham funções parecidas, sejam usadas em determinados locais, etc. Utilizar o controle do tempo para que a pessoa tenha que ligar cada vez mais rápido, contar uma história, e depois a pessoa ligar as figuras na ordem que elas apareceram na história. Entre outras formas de ser utilizadas, e dá para usar bastante a criatividade. Rummikub. Há um jogo com peças numeradas com cores distintas em um tabuleiro. Esse jogo funciona com 2 ou 3 pessoas. Depende das condições em que o seu paciente se encontra. Ele é parecido com dominó. A diferença é que ele é acrescido com números coloridos. Cada jogador fica com um mínimo de 3 peças para poder começar o jogo. E na sequência, quando é encontrado números iguais ou cores iguais, pode ser descartado a peça até ficar sem nenhuma. Esse jogo exercita a atenção e a interação com o cuidador. Dama e xadrez. Esses jogos estimulam o raciocínio lógico, a concentração e aprendizado. Também não exigem uma alta escolaridade ou alfabetização para serem utilizados. Jogos de carta. Esses jogos têm sequências de números que vão proporcionar aos jogadores o raciocínio rápido, foco, memória, entre outras habilidades. Há um jogo que pode ser feito em dupla ou trio e que traz uma dinâmica tanto de competição quanto de diversão. Quando feito em trio, mostra uma forma de união entre o paciente, cuidador e familiar, e assim ajudando na saúde mental de ambos. Aplicativos no celular tablet. Sendo Android ou iOS, há inúmeros aplicativos interessantes que podem ser utilizados com o propósito de estimular a mente. Eis algumas sugestões. Dominó, 3D Bowling, Escrevendo ADC, Estados do Brasil, Capitais Keys, Treinador de Cérebro, Hora do Rush, entre outros. Essas atividades já exigem uma habilidade maior com a tecnologia tanto do cuidador quanto do sujeito que necessita de cuidados que for utilizá-la. Mímica. Jogo que poderá ser realizado com todos que estiverem no momento com o paciente. Esse jogo é muito fácil de ser efetuado, sendo necessário apenas uma palavra ou tema escolhido por uma pessoa, e assim os demais tentam adivinhar. É interessante ser feito em grupo. Mas caso não seja possível, também é de suma importância para ser feito em dupla, para ter uma troca de afetividade entre o cuidador e paciente. Leitura de livros, revistas, jornal. Pode parecer algo bastante trivial, mas para a pessoa que pode já ter perdido a noção dos dias, não sai tanto de casa, ou não tem paciência para ver noticiários na TV, faz muito necessário se inteirar do que está acontecendo no país e no mundo. É preciso estimular a orientação espacial e temporal, pois isso faz parte da construção de nós mesmos. E num dia a dia corrido, qualquer um precisa de um tempo para assimilar tantas coisas acontecendo. Tirar um momento do dia para isso é necessário e é muito positivo. Mas atenção! Nada de focar em notícias violentas, desanimadoras e que promovam sentimentos de valência negativa. Busque variar os tipos de notícias o máximo possível. Essa atividade requer um nível de escolaridade um pouco mais avançado. Atividades temáticas. A cada mês usar um tema para atualizar um caça-palavras. Leitura sobre uma festa típica, origem das cores, do Papai Noel. Categorizar uma dedanha, o que se encontra numa festa de Réveillon com a letra. Montar uma brincadeira, pescaria de festa junina, etc. Essa atividade requer animação. Agora eu gostaria de falar sobre os pontos de apoio gratuitos que podem te auxiliar nesta demanda. É importante destacar que nada disso substitui o auxílio de um profissional de saúde, e aqui estão alguns locais nos quais você pode requerer mais informações de autocuidado,
e tratamentos. O maior ponto de apoio psicossocial é na RAPS, Rede de Atenção Psicossocial, integrada por vários pontos distintos, como CAPS, Atenção Básica, Urgência e Emergência, SRT e unidades de acolhimento. Essas instituições buscam o mesmo objetivo: auxiliar a população nos atendimentos psicológicos. Dentre essas instituições, a que realiza mais atendimentos em saúde mental é o Centro de Atenção Psicossocial, que atende presencialmente todas que procuram apoio psicológico. Nos CAPs, o usuário é atendido em seu território, o que proporciona estar próximo da família, a mesma que esta assistência de uma equipe multiprofissional. Esses lugares têm como finalidade ajudar todas que de alguma forma estão com sofrimento psíquico, o que prejudica seu cotidiano e o paralisa em suas atividades de vida diária. É importante destacar que esse serviço não é apenas para quem está com sofrimento psicológico, pois também ajuda o usuário a ter autoconhecimento para reconhecer os seus limites, gostos, e assim criar uma autoproteção para sua saúde mental. Universidades que oferecem curso de psicologia costumam ter serviço de psicologia aplicada, com atendimento psicológico gratuito ou a baixo custo, assim como clínicas e escolas quando há cursos da área da saúde como nutrição, enfermagem, fisioterapia, entre outros. Informe-se das datas de inscrição para serviços. O atendimento pode ser realizado por estudantes de graduação que já estão finalizando seus cursos, e são supervisionados pelos professores ou de profissionais já graduados, mas que estão inseridos na faculdade, em cursos de pós-graduação. É sabido que, em meio à correria do dia a dia, nem sempre há tempo para buscar o devido atendimento por exigências da vida. Entretanto, há uma alternativa anônima e prática para buscar apoio. Ligar para o Centro de Valorização da Vida, saber, onde é possível conversar sobre suas angústias e anseios no momento em que estiver passando por eles. Este serviço funciona 24 horas pelo número 188. A ligação pode ser feita a qualquer momento, sem que haja preocupação com sigilo, pois os atendentes são capacitados, e tudo que for dito nessa ligação é confidencial ou pelo site https://org.br. Por último, caso você esteja com urgência e deseje realizar uma psicoterapia com valores sociais, existem plataformas online que promovem esse serviço. O método de psicoterapia online é uma ótima opção para quem não poderia sair de casa, sendo feito o atendimento no conforto do seu lar. A única coisa que você precisa é de um lugar tranquilo, silencioso e que você se sinta à vontade para falar. Essas plataformas são a http://summitsocial.com e hp.com.br/psi, deixando bem claro que não somos responsáveis por essas páginas, e que elas são totalmente desvinculadas ao grupo de estágio de reabilitação neuropsicológica do Centro Universitário Celso Lisboa. Estamos indicando, pois elas possuem como objetivo levar a psicoterapia, de forma acessível, a todos os brasileiros. Nelas é possível encontrar psicólogos de todos os estados do Brasil e de todas as abordagens da psicologia, de forma que você fique à vontade para realizar a escolha de seu profissional de preferência. A inclusão das pessoas com sofrimento psicológico foi um componente essencial da reforma psiquiátrica. Essa abordagem promove a cidadania ao mesmo tempo em que reflete os anseios e necessidades individuais. Ao garantir o direito de viver suas próprias vidas, muitas oportunidades surgem para aprimorar a qualidade de vida e se distanciar do controle corporativo que negligenciou a ética,